Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não sei quantos de vocês gostam de pescar. Talvez alguns não apreciem tanto essa arte, essa diversão, quem sabe para alguns, né? Talvez alguns não conseguem ficar tanto tempo, tantos minutos ou até mesmo horas esperando um peixe fisgar a isca. Independentemente se todos vocês gostam ou não, geralmente a pesca é uma atividade atribuída ao prazer, né? A calma, a tranquilidade, é algo relaxante. Não é à toa que quando alguém está com pressa, o que a gente diz? Está com pressa? Vai pescar, né? Entretanto, o evangelho que nós lemos hoje, o evangelho de Lucas, nos mostrou que a pesca não foi algo muito fácil para Simão Pedro e para os outros pescadores que estavam relatados ali pelo evangelista Lucas. O evangelho nos conta que após uma noite inteira pescando, apesar de todos os esforços de lançar rede após rede, nenhum peixe foi pescado. Para aqueles pobres pescadores, a pescaria não estava sendo uma atividade digna de prazer, de relaxamento ou tranquilidade, mas uma atividade frustrante, uma atividade desanimadora. E para piorar, eles dependiam da pesca para viver. Não estavam fazendo isso por um hobby, por lazer. Eles precisavam garantir o sustento de suas famílias. O que significa que um dia sem pesca era um dia sem a garantia do sustento. Após a noite ter se findado e o sol ter despontado, desistir parecia ser a única alternativa daqueles pescadores, porque nada mais poderia ser feito. Restava limpar as redes, vazias de peixe e cheias de fracasso. Contudo, enquanto esses pescadores limpavam as redes, Simão Pedro e os outros pescadores ouviram uma palavra vinda de um homem desconhecido, uma palavra de ordem que dizia: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes para vocês pescar. Quem era esse homem que ensinava o povo? Quem era esse homem que ordenava pescadores experientes, que sabiam fazer o seu trabalho, novamente a lançar as redes, algo que haviam feito durante uma noite inteira? O que esse homem desconhecido sabia sobre pescaria? O que esse homem queria com humildes pescadores? Mesmo duvidoso e sem esperança, Simão Pedro se submeteu à palavra daquele homem desconhecido e, ao lançar as redes, percebe que aquela palavra de ordem não era uma palavra qualquer, mas uma palavra poderosa. Ele vê com seus próprios olhos que aquele homem não era alguém desconhecido, alguém qualquer, mas só poderia ser o único que possui autoridade, poder e domínio sobre a criação: Jesus, o próprio Deus. A única reação de Simão Pedro não poderia ser diferente de qualquer outra pessoa que estivesse diante do próprio Deus. Por isso, assim como o profeta Isaías confessou a sua impureza diante do trono do Senhor, na leitura que nós vimos hoje e ouvimos hoje, Simão Pedro fez a mesma coisa. Simão Pedro reconheceu e confessou o seu pecado diante de Jesus. Ele sabia que não era digno de estar diante da presença de Deus. E foi por isso que, prostrando-se, se ajoelhando, ele exclamou: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Será que nós temos tido essa mesma atitude? Esse mesmo reconhecimento quando estamos aqui, diante da presença de Deus? Ou nós temos confessado os nossos pecados apenas da boca para fora? Quando vocês vêm ao culto, vocês reconhecem que não são dignos de estar diante da presença de Deus? Cada um de vocês reconhece, junto com o profeta Isaías, que poderia dizer: ai de mim, estou perdido, porque eu sou uma pessoa de lábios impuros. Acreditem, ninguém aqui pode dizer que é digno de estar diante de Deus. Afinal, nós somos sujos, nós somos impuros. Assim como as mãos de um pescador cheiram a peixe,
As nossas mãos cheiram a pecado, a impureza. As nossas mãos são impuras. Os nossos lábios são impuros. A nossa mente é impura. Os nossos pés são impuros. O nosso coração é impuro. E por sermos inteiramente impuros, merecíamos destruição. Merecíamos condenação, merecíamos morte. E é por isso que não há outra coisa que nós possamos fazer quando estamos diante da presença de Deus, senão confessar o que somos, pecadores. E é justamente isso, que fazemos isso todos os cultos. A cada culto, estamos diante da presença real e verdadeira de Jesus. E por estarmos diante do nosso Deus, não podemos permanecer impuros, mas precisamos ser purificados. É por isso que antes do culto realmente começar, nós confessamos a Deus os nossos pecados e pedimos para que Ele tenha compaixão e misericórdia de nós. Pedimos para que Ele lembre das suas promessas feitas pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo quando cada um foi batizado. Pedimos que Ele olhe para o manto da justiça que nos envolve, justiça de Jesus. Pedimos para que Deus recorde do sacrifício de Jesus, que derramou o seu próprio sangue, para que cada um aqui pudesse ser perdoado e purificado do pecado. É somente depois de recebermos esse perdão de Jesus que podemos realmente começar o culto. E a gente faz isso como? Lendo um salmo, louvando a Deus. A primeira leitura do culto se chama introito, que significa entrada. Ou seja, depois que nós somos purificados pelo perdão de Jesus, somente assim nós podemos entrar, então, na presença de Deus, limpos, sem cheiro ruim de pecado, alvos como a neve. E assim nós podemos, em louvor e gratidão a Ele por ter nos purificado, na absolvição feita pelo pastor, chamado e ordenado, que está aqui em lugar e por ordem de Cristo. Então, quando o pastor fala, eu perdoo os pecados de vocês, nós podemos ter a real certeza de que as palavras que saem dos lábios do pastor não são dele mesmo, mas são palavras do próprio Jesus, que se coloca diante de cada um para conceder o seu perdão. E é justamente por isso, para esse objetivo, que Jesus chama homens para ser pescadores de gente. A fim de que mais pessoas fossem pescadas para a vida eterna, Jesus estendeu o seu ministério, a sua missão, a homens como Simão Pedro, que ao ser perdoado recebeu o chamado para uma grande pescaria. Uma pescaria que não envolveria a caça dos peixes e a morte deles, mas uma pescaria que reuniria pessoas mortais espiritualmente nas redes do Evangelho para a vida eterna. E assim, por meio da pregação do Evangelho, Simão Pedro e todos os outros apóstolos foram chamados para ser pescadores de gente. E percebam como esse chamado e envio de Jesus feito aos seus discípulos foi importante. Por causa desse chamado, amados, as redes do Evangelho foram sendo lançadas, geração após geração, pelos pastores, mensageiros e pescadores de gente, chamados por Jesus, até que cada um de vocês, assim como peixes, foram reunidos nas redes do Evangelho e trazidos para a presença de Jesus. Cada um que aqui está hoje foi reunido, agarrado, pescado pelas redes do Evangelho de Cristo. Contudo, diferente de uma pesca como nós conhecemos, em que os peixes são fisgados para a morte, a pesca de Jesus é diferente. A pesca de Jesus reúne e agarra para a vida. Não para uma vida qualquer, mas para a vida eterna. E é por causa dessa pesca maravilhosa que, junto com o salmista, como nós fizemos hoje na leitura do Salmo, nós podemos dizer: eu te darei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores.
voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. E de igual modo, assim como os serafins diante da presença do Senhor, nós também podemos cantar com toda alegria, como nós fizemos em todo culto, aquele hino que a gente canta. Vou convidar vocês para cantar junto. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, céus e terra estão cheios de sua glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. É assim. Por sermos pessoas pescadas pelas redes do Evangelho, nós podemos atender ao chamado que Jesus faz para cada um de nós em cada culto, nos convidando para participar do seu grande banquete celestial, a Santa Ceia. O momento em que, assim como Isaías foi tocado nos lábios com uma brasa que saiu do altar do sacrifício, e a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado, do mesmo modo, o próprio Jesus se faz presente na Santa Ceia e toca nos nossos lábios com o seu próprio corpo e o seu próprio sangue, para ser comido e bebido para perdão dos nossos pecados. Por isso, hoje, quando vocês estiverem aqui, diante da presença real de Jesus, ao participarem da Santa Ceia, tenham em mente que Jesus olha para cada um de vocês e diz: não tenha medo. E assim, Ele perdoará o pecado de vocês, entregando o seu próprio corpo e sangue para ser comido e bebido. E assim, cada um aqui estará disposto para responder ao chamado que Ele também faz para a sua igreja. O chamado de participar dessa pesca maravilhosa, que reúne pessoas pelas redes do Evangelho. E quantas oportunidades nós temos para falar do perdão de Jesus todos os dias, não é mesmo? Por isso, que possamos aproveitar essas oportunidades que nos surgem para lançarmos as redes do Evangelho. E que Jesus, a cada dia, a cada tempo, até o fim dos séculos, continue a chamar pastores, pescadores de gente, mensageiros do Evangelho. E que Jesus, para que assim mais pessoas possam ser reunidas e trazidas até Jesus. E que a Igreja de Cristo seja como uma grande rede de pesca, que pesque pessoas para a vida que dura para sempre. Que assim seja. Amém.